Ser católico de verdade é acreditar naquilo que a igreja nos ensina. E muitos de nós pensamos que a doutrina da igreja foi invenções ou compilações de tratados teológicos ao longo dos séculos. Na verdade, a palavra doutrina significa ensinamento. E, portanto, esse ensinamento embasado nas Sagradas Escrituras, não somente, mas no ensinamento deixado por Jesus aos apóstolos, chega até mim e a você, que somos católicos. Tenho ficado muito impressionado nesses últimos tempos, vendo que aqui na internet muitos católicos não têm se comportado como tal. A sua esperança tem sido colocada em devaneios e, ao mesmo tempo, naquilo que não é de fato o fundamento da nossa fé. Sim, eu estou falando com você, que tem me mandado muitas mensagens no direct dizendo que está com crise de ansiedade por causa das mensagens privadas ou revelações privadas assim chamadas. Mas eu queria dizer para você de uma vez por todas as mensagens privadas, aparições, supostas aparições reconhecidas pela igreja, e aquelas que não são reconhecidas, portanto supostas, não fazem parte do depósito da nossa fé. Nesse tempo em que nós vemos o mundo, a natureza, sobretudo a realidade do Rio Grande do Sul, em tantas outras partes do mundo, as auroras boreais, não tem faltado aqui na internet pessoas dizendo que isso faz parte do fim dos tempos, até mesmo colocando data, dizendo que nós entramos nos 7 anos de tribulação. Mas essa mensagem, esse tipo de mensagem, de fato é aquilo que nós católicos somos chamados, professando o nosso creio no domingo, a acreditar? Muitas vezes nós corremos o risco de buscar a vida fora da realidade encarnada do Verbo de Deus. E confundimos espiritualidade com misticismo. A espiritualidade católica ela é encarnada. Existe uma promessa para você que foi batizado, que vive uma vida sacramental e que é membro do corpo de Cristo. Qual a promessa? Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Veja, nós muitas vezes corremos atrás de oráculos, como faziam os gregos, ou muitas vezes corremos atrás daqueles que poderiam dizer alguma coisa, tentando descobrir, como faziam os romanos, as vísceras dos animais para compreender o futuro, esquecendo do presente, não buscando uma vida verdadeira de conversão. Ou se busca uma vida de conversão, é por medo de um castigo. Deus não te chama a ser filho, e a salvação, ela é verdadeira a partir do momento em que nós acolhemos a nossa vida, o Senhor Deus. Veja o que na leitura de hoje, o apóstolo Pedro, sim, Pedro, Simão, diz para nós: esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? É uma pergunta que Pedro está fazendo para a sua comunidade. Vocês estão ansiosos, focando no céu que vai derreter, no fogo que vai cair, nas mudanças que podem acontecer na natureza? É essa esperança que está fazendo com que você tenha um mover aí dentro do seu coração para poder se converter ou buscar a Deus? Aí Pedro continua dizendo assim, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa de quem? De Jesus, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a bondade do nosso Deus. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso, com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. E o príncipe dos apóstolos continua dizendo para você, católico: antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Essa é a primeira leitura de hoje, eu precisava de falar isso com você. Já nos tempos apostólicos, os primeiros cristãos ficavam parados naquilo que seria o exterior que antecederia a vinda do Senhor.
as mudanças, as catástrofes, os terremotos. Pedro está dizendo, é nisso que vocês têm colocado a confiança de vocês? Eu tenho ficado assustado com até mesmo alguns que se dizem videntes. E tenho feito uma denúncia, infelizmente, no meu canal sobre esse assunto, porque eu não esperava que eu precisaria de poder vir falar o óbvio para você. A nossa confiança está no Senhor, aquele sim que anda sobre o mar, que aplaca a tempestade. A nossa esperança na parousia está de que Ele virá até nós. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a vinda do Senhor. E fala sobre que a igreja passará por uma grande provação. E essa provação, muitos perderão sua fé. Mas a igreja também diz o seguinte, que essa impostura anticrística do anticristo, o que é o anticristo? Aquele que se opõe aos ensinamentos do Senhor, enganando as pessoas. Não pense você que o anticristo simplesmente é um mal personificado, alguém que virá a esse mundo, é para poder colocar os fiéis em contradição e em confusão. Anticristo também é aquele que, achando-se maior do que a igreja e o seu ensinamento, busca através de sinais e prodígios, como faziam também os galileus, para tentar a Deus. A igreja só entrará na glória do Senhor, do reino, por meio dessa derradeira Páscoa em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Veja o que o Catecismo diz para você. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico, imanente deste mundo da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Não depende de você, não depende nem mesmo da igreja. Depende de Deus e do esposo, Jesus Cristo, que entregou a sua vida para que você pudesse ter a esperança do paraíso. Enquanto isso, vai nos dizer Pedro, busque conhecimento do Senhor, busque a graça dele. Pare de olhar o exterior e as periferias e venha para o centro. Meus irmãos, essas mensagens têm feito católicos se tornarem sedevacantistas. Mensagens essas que, dizendo-se preocupar com a igreja, têm feito pessoas a odiarem o sucessor de Pedro e a não reconhecerem Francisco, queira você ou não, como o sucessor legítimo. Me entristece ver católicos que, com uma arrogância muito grande, se dizem católicos de verdade, mas que na verdade estão criando para si mesmo a própria condenação. A nossa confiança não está em outro lugar que não seja na palavra de Deus, na tradição da igreja e no magistério. Aquilo que Jesus deixou para nós, e no capítulo 26, 25 de Mateus, ele diz que quando ele vier na sua glória, antes disso vai acontecer tantas dores, guerras, rumores de guerras, filhos contra os pais, conflitos. Aí o Senhor diz assim, mas levantai as vossas cabeças, porque quando tudo isso acontecer, significa que está chegando a vossa libertação. Aquele que venceu a morte e que te deu essa graça, e que abriu uma porta que ninguém pode fechar, te garante, através da sua igreja, através da palavra e dos ensinamentos de 2000 anos, podem as montanhas se abalarem, podem a terra se abrir, podem os mares e as ondas grandes se alçar contra você, mas o Senhor permanecerá na sua promessa e na sua palavra. Seja um católico de verdade. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Ame-o. Busque-o na Eucaristia,
nos sacramentos, na confissão. Ame ao Senhor. Tenha Maria como sua mãe, seja educado por ela. Tenha as virtudes e busque as virtudes que ela nos deixou. É isso que é a garantia para que quando todas essas coisas sucederem, a sua fé não seja abalada e que você não vá atrás daquilo que Deus não pediu e não mandou e não ordenou que falassem para você. Escreva aqui nos comentários. Se livre dessa angústia e viva de verdade uma vida de comunhão com Deus.